Aqui estamos nós para a nossa primeira aula de nivelamento, né? A gente vai fazer uma introdução dos números inteiros, né? Os números negativo e positivo, e fazer aí, aprender ou revisar, né, o conteúdo de operações básicas com esses números. Então aqui nós temos a representação dos números inteiros, né? Que é representado pela letra Z aqui, ó, tá? Nós temos infinitos negativos, né? Todos os negativos infinitos, e os positivos, né, infinitos também pertencem ao conjunto dos números inteiros. E as operações com números inteiros, a gente tem que tomar bastante cuidado com as regras de sinais, né? Quando a gente vai adicionar, por exemplo, um número negativo com outro número negativo, ou subtrair um número negativo com outro número negativo. A gente tem que tomar muito cuidado com as regras de sinais. Aqui nós temos alguns exemplos de adição e subtração com números inteiros, né? Por exemplo, aqui, ó, 4 mais 3, né? Isso aqui é básico. Então a gente tem 4 mais 3 que vai dar 7. Aqui nós temos a operação de um número, a adição de um número negativo com um número positivo, né? Ou seja, eu devo 2, eu tenho uma dívida de 2 e tenho 5 para pagar. Sobra 3 para mim. Positivo, né? Aqui nós temos uma subtração, ou seja, eu tenho 4 e tiro 2. 2. Aqui eu tenho uma subtração com número negativo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. 2, eu tenho uma regra de sinal aqui. É interessante a gente lembrar que as regrinhas de sinal, positivo com positivo, positivo. O negativo com negativo vai dar um positivo. Negativo com positivo, negativo. Ou positivo com negativo, negativo. Então aqui eu tenho dois sinais de negativo. Negativo com negativo, positivo. E vai ficar 2, menos com menos mais, 5, que vai dar 7. Vamos ver mais um exemplo de subtração. Então aqui a gente tem mais um exemplo, ó. Um número negativo adicionado com outro número negativo. Aqui eu tenho que tomar bastante cuidado porque eu tenho a regrinha de sinal. Mais com menos. Mais com menos vai dar menos. Então eu vou copiar o 5 novamente, o negativo. Mais com menos, menos. 4. Então eu tenho duas dívidas. Eu tenho 5, eu devo 5 e devo 4. Então eu tenho uma dívida de 9. Mais um exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, menos 10. Subtrai outro número negativo, menos 8. Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado que a gente tem uma regrinha de sinal. Menos com menos dá mais, tá? Menos 10, copio. Menos com menos, mais 8. Ou seja, que eu tenho uma dívida de 10 e tenho 8 para pagar essa dívida. Vou continuar devendo 2. Aqui a gente vai para mais uma operação, né? Multiplicação de dois números inteiros. 2 vezes 5, 10. Aqui nós temos dois números inteiros. Um é negativo. 2 vezes 4, 8. E aí a gente tem regrinha de sinal. Positivo com negativo, negativo. Mesma coisa. Dois números inteiros. Um negativo. 4 vezes 5, 20. Menos com mais, menos. Dois números inteiros. Os dois são negativos. 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais. E aí a gente vai falar agora da divisão. Aqui a gente vai para mais 4 exemplos, né, de divisão. Primeiro, 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por menos 1, 5 por 1 dá 5. Aí eu tenho regra de sinal. Mais com menos, menos. Certo? Aqui nós temos dois números negativos, né? 6 dividido por 2 dá 3. Menos com menos, mais. Aqui nós temos um número negativo dividido por um número positivo. 4 dividido por 2, 2. Menos com mais, menos. Essa foi a nossa primeira aula de nivelamento. Muito obrigado pela atenção de vocês.